Bom, eu vou dizer para vocês que os primeiros 100 dias foram complicados na nossa história, né? E, 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 e nesses de agora, para a indústria principalmente, propriamente dita, Zeca, 100 dias ainda não foram quase nada. Ou seja, nós vamos ser mais generosos com o que passou e menos com o que vem por aí. Parte da indústria tem se sentido em certo estado de perplexidade nesses últimos anos, né? O fato é que muitas vezes reclama muito, parte delas tem razão, por ter perdido ela e o governo, pé nos campos da inovação, da exportação, da competitividade, etc. Mas nós temos consciência de que erros recorrentes nos sucessos onde estamos, e aqui no DM eu acho que o que a gente tem é pressa e compromisso em olhar mais à frente do que pelo retrovisor, como deve ser, né? A única coisa que eu quero garantir aqui logo de partida é que o Brasil precisa da indústria, precisa de empregos e ela precisa do Brasil, desse mercado consumidor de potencial gigantesco. E agora cabe consertar. Eu acho que ninguém está torcendo contra o governo, mas há uma percepção de que a energia vital está se perdendo. E vocês viram aqui antes. Quer dizer, ela tinha que estar canalizada em construir. Cadê a prosperidade? Cadê a concertação? Cadê o adornamento? Cadê a animação, meus caros? Quer dizer, você encontra hoje muita gente defendendo o governo, mas sem vigor, caramba. Aquele nosso vigor do dia seguinte das eleições, né? Parte boa é que nós nos livramos de um coletivo de pretensos homens públicos que estava nos levando para o abismo, não obstante alguns avanços terem acontecido. Por algum tempo, eu acho que nós vamos ter alívio, mas o Zeca mesmo diz, o sistema, a ideologia forjada aí na frustração, nos instintos selvagens, na visão curto-prazista, continuam firmes e fortes aí. A democracia continua em risco, palpável, o Lula nos livrou da barbárie, por pouco, nós somos devedores a ele, mas o pagamento da dívida não vai ser aceito com precatórios a perder de vista, essa é uma mania nacional. A parte ruim é que está difícil entender para onde é que nós vamos, como e o que exatamente quer o presidente. Quer dizer, o presidente é um homem experimentado, sensível, sagaz, maior conhecedor da alma brasileira, dono de uma liderança forte e legítima. O que ele está esperando? Claro, o Congresso sequestra, o PT raiz cobra, a coalizão construída para as eleições pressiona, ele mesmo gosta de soltar umas sementes na terra para ver o que ele colhe de volta. E mesmo escutando o que ele faz bem, vejo opção aí por recursos, como os temas de saneamento, de privatização, que nós já conversamos aqui. Agora, o tempo é implacável, o tempo escorre, não adianta ficar só indignado. O Brasil está diante de oportunidades em uma janela. São geopolíticas, o Bartman está aí, pode nos falar, e são econômicas, na medida em que o Brasil é uma boa opção nesse mundo enlouquecido, pode ser o líder mundial em economia verde, descarbonização, monetização desses ativos, biotecnologia florestal, e por aí vai, é esgue na veia. Mas o mundo aí fora não vai esperar para sempre. Eu acho que falta educação formal e profissionalizante, como já se disse. A gente precisa criar perspectiva que mantenha a nossa garotada animada e sem olhar o aeroporto de Guarulhos com desejo febril, que é o que acontece hoje. A gente precisa de projetos muito mais claros de inovação, uma sociedade mobilizada, fronteiras abertas para cabeças boas que queiram vir nos ajudar, nas empresas, na academia, em todo lugar, e desfrutar esse que é um dos melhores povos da Terra e do mundo. Quer dizer, mais ambição, com consciência das limitações. Mais ambição. Então vamos focar na indústria, rapidinho aqui. Falar de indústria é falar de produtividade, todos os fatores. É de política de Estado. Em 37 ministérios, eu não sei quem ou o que é o núcleo do governo, né? Mas vamos falar de quem são atores para nós, indústria. Ministério da Educação. Acho que o ministro Camilo tem tudo para acertar, está ouvindo os players, está desenhando a batalha contra o corporativismo. Educação é âncora e poeta. Na indústria e comércio, a prosa com vice Alckmin tem sido frequente, mas há mobilizações de lobbies que nada de bom fazem ao que se espera seja um trabalho, digamos assim, com transversalidade. Na minha opinião, agora, inclusive, e a do Samuel também, a reforma tributária vai fazer mais pela produção do que qualquer política setorial. O ministro tem uma boa reputação, tem disposição para o diálogo, foi uma escolha feliz, até porque está bem perto do presidente, mas vai ter de já escolher a sua canoa. Nós vamos ver se o CNDI vai ajudá-lo nesse desafio que ele chama criativamente de neoindustrialização.
Ele sabe que fortalecer renúncias fiscais e subsídios é tarefa de altíssimo risco. Nós temos que ficar de olho onde coloca o nosso dinheiro. E nós sabemos todos que transição energética, entrada na OCDE, abrem uma estrada larga. Então, você pode ir para o lado ruim, você pode ir para o lado bom. Pasta da ciência, reajustou bolsa, CNPq e CAPES, ótimo, mas não disse ainda muito mais. Quer dizer, está caçando recursos do FNDCT, para o FNDCT. A bioindústria precisa dela, o Fersen deve falar alguma coisa sobre isso. Não é uma crítica solta, tem gente boa ali, mas nós temos que ter sentido de urgência. Inovação é prioridade se nós queremos competir. Também acho que esse assunto o Bartman entende muito mais do que eu. Planejamento tem a Simone, ela é ativa em empurrar os seus pares, tem gente de muita qualidade no gabinete dela, é uma esperança consistente, tem responsabilidade na construção de longo prazo. Fazenda está nessa batalha quase inglória que vai definir muito do espaço em relação aos recursos, mesmo para a indústria, mesmo para todos os outros setores. Quer dizer. Mas o Haddad está andando, está negociando, mira corretamente em corte de despesas, embora esse arcabouço apresentado não me convença muito, não. O que eu posso dizer aqui é força, Haddad. As relações exteriores, ainda no rescaldo da desgraceira recente, que fizeram com a nossa imagem mundo afora, começa a reconstruir alianças em torno de mais integração internacional. Pobre Itamaraty, tão competente, com tanta história boa, que maldade fizeram com nossa melhor tecnocracia. O meio ambiente está enfrentando falta de infraestrutura, cercando bandido, lutando para recuperar protagonismo. A Marina é uma guerreira, vocês sabem disso, tem tanto potencial para liberar. Se acertar o licenciamento, no dia seguinte vocês já vão ver crescimento na exportação. Trabalho e emprego lidando com a pressão do chão de fábrica, flertando sem surpresa com perigos de retrocesso. Tem um novo mundo aí na área que precisa ser discutido. Portos e transportes está lidando com a pressão do chão, está tentando entender a importância da logística diante de tanta politicagem, deturpação de pastas. Minas e Energia está avançando com consistência na minha visão, é uma parte importantíssima para nós, para desobstruir o gargalo do gás natural, por exemplo. E além desses ministérios, indo para o fim, quer dizer, tem algumas referências. O ministro Padilha, que está conversando com a Altitude, aliás, ministro, olhe para o INPI, o Banco Central, que não é nossa praia, mas juros são, eu vejo eles lidando com as consequências dos malfeitos, e, portanto, se eu acho que o Campos exagera na forma, também creio que ele acerta no conteúdo. E o BNDES que nos preocupa, já que nosso então único banco de fomento pode ser muita coisa agindo na promoção da modernização e pode não ser nada. Eu vou apostar mais na inteligência do mercadante que em proposições criativas demais que de vez em quando saem dali. Então, assim, eu diria que pouca coisa aconteceu nesses 100 dias. Os custos estão mais altos, o crédito está mais curto, tem mais volatilidade. Eu não quero criticar, porque nós sabemos que o Congresso assumiu tarde, veio o Carnaval, mas agora deu. Quer dizer, ou o Lula sereniza, resiste, organiza a tropa, opera, cobra coerência e eficácia, comunica como sabe, como deve com a sociedade, ou ele vai começar a perder apoio e seguir ladeira abaixo, já que casa onde falta pão, todo mundo reclama e reclama sem razão. O Lula pode fazer, ele tem que querer, mas sem devaneios, com ação. Então tem um monte de boas ideias, mas entre volatilidade e descoordenação, elas não vão florescer. O país é complexo e a terra está arrasada. Eu acho que a indústria 4.0 está batendo a porta, ou embarcamos ou adeus. Eu gostaria de estar discutindo muito mais as ameaças e oportunidades de reorganização das cadeias globais, reshoring, conteúdo, mas não dá. Falar de desindustrialização no Brasil, se foi mudança estrutural, se foi prematura, profundidade, não serve se não vier junto com soluções. Nós sabemos as causas, nós sabemos as consequências, o que fazer, mas o como tem nos imobilizado. Eu quero terminar reafirmando o seguinte: sim à democracia, que nos liberta, as políticas transversais, a produtividade, aqui a gente inclui inovação, digitalização, novas fronteiras de atuação, abertura comercial, educação, ambiente de negócio mais seguro e previsível, condição para tomada de crédito, reforma de custo do Brasil, distribuição de renda, como vocês acabaram de falar, não a escolha prévia de vencedores, não a investimentos em que o país não tem escala, não ao que nós já vimos, não sabemos fazer. Ou seja, para a indústria, algum apoio, racionalidade, parceria, e nos deixa trabalhar, nós sabemos o que fazer. Quer dizer,
está aqui um setor que pode devolver muito mais do que receber. Agora, deixem em paz. Tirem o entulho, que nós nos viramos. E isso tudo, Zeca, é para ontem. Tá? Então, eu termino com isso. Tudo isso. Maravilha. Já passamos os 100 dias, o resto fica para ontem. Vamos lá. Muito bom, Horácio. Excelente. Puxa vida. Obrigada, Horácio. Flávio, passo diretamente para você. O Horácio me coloca numa posição extremamente difícil. A introdução dele não poderia ser melhor, foi extremamente completa, tocou em todos os pontos importantes, e eu vou me limitar a 2 aspectos. O Flávio é fraco, né, Zeca? Ele é fraquinho, coitadinho, ele não consegue. Ele pouco ocupa o nosso espaço de inteligência no grupo. Vamos lá, Flávio. Eu só vou falar de dois aspectos. Um é para complementar o que Horácio disse, que as cadeias de produção hoje são globais, e existem, todas elas estão sendo transformadas, e existem muitas oportunidades para o Brasil nesse jogo. Mas é importante, a primeira coisa que a gente tem que fazer é que a gente tem que decidir que a gente vai participar nesse jogo econômico global de uma maneira substantiva. A gente não vai ficar à margem do que está acontecendo no mundo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que criar uma série de mecanismos para gerar crescimento econômico através de novos produtos, novas tecnologias. E enquanto os Estados Unidos, por exemplo, tem muitas estruturas institucionais para fazer isso, para promover novas tecnologias, órgãos como o National Science and Technology Council, Council of Economic Advisors, a National Academy of Sciences, e muitas empresas privadas com muito capital. E a China, por exemplo, tem uma estrutura diferente, que é muito mais centralizada, que está sendo reestruturada. O Ministério da Ciência e Tecnologia está sendo transformado para facilitar ainda mais o desenvolvimento de novas tecnologias e fazer frente às tentativas de isolamento tecnológico por parte dos Estados Unidos. O Brasil não tem nada semelhante. Então, o Brasil precisa estabelecer uma estrutura ágil, eficiente, que inclua de maneira substantiva a iniciativa privada para promover o uso da tecnologia na economia. Só o governo federal pode fazer isso. Então, ainda são early days, né? São 100 dias, mas eu estou, de certa maneira, preocupado, porque eu não vejo uma visão clara do governo nessa área. O outro comentário rápido que que reflete mais uma preocupação minha do que uma percepção mais profunda é que eu vejo com uma certa preocupação a abordagem brasileira sobre a questão geopolítica. Eu vejo que existe uma crença dentro da esquerda brasileira de que estamos assistindo a um rebalanceamento da ordem econômica global, com a ascensão da China e um declínio relativo dos Estados Unidos, e que uma aproximação maior com a China estaria consistente com os nossos interesses. É claro, a China tem feito um progresso enorme nos últimos 50 anos e tem hoje uma economia que é do mesmo tamanho, se você
considerar o poder de compra do consumidor chinês e americano, talvez a economia da China seja maior do que a economia dos Estados Unidos. Mas a China ainda é um país de renda média, com uma economia muito menos sofisticada que a dos Estados Unidos, e com um poder militar que é uma fração dos Estados Unidos. E a própria liderança chinesa reconhece essa situação. E o objetivo do Xi Jinping é criar uma alternativa global aos Estados Unidos, mas o horizonte dele é de 30 anos. Ele quer transformar a China na maior potência econômica quando do centenário da Revolução, em 2049. Então, o Brasil precisa ser extremamente cuidadoso nessa política externa, evitando compromissos desnecessários. A nossa maior prioridade deve ser criar oportunidades econômicas, tanto com a China quanto com os Estados Unidos, a Europa e o Japão, e manifestações sobre disputas entre a China e os Estados Unidos, eu acho que devem ser examinadas cuidadosamente e ser feitas somente quando a gente tenha garantido os resultados positivos. A gente precisa de uma política exterior de no regrets. Por exemplo, eu vi com preocupação essa sugestão do Lula a sugestão à Ucrânia de entregar a Crimeia à Rússia. Isso não traz nenhum ganho para a gente, com a China ou com a Rússia, e aliena os Estados Unidos e a Europa. Então, eu acredito que, para finalizar, eu acho que precisa mais clareza da parte do governo, quais são as prioridades, o que a gente vai fazer para melhorar a posição do Brasil no mercado global, como que a gente vai retomar um crescimento econômico mais acelerado. E eu acho que a gente tem que pensar muito bem como a gente vai interagir com as grandes potências econômicas, com os Estados Unidos, com a Europa, a China e o Japão. Obrigada, Flávio. Zeca, você queria ter feito uma intervenção? Não, eu acho que de novo, né? Esse painel é painel para a gente ficar só com ele um bom tempo, e eu acho que foram super ricas as duas intervenções. Do Horácio, assim, ele fez um exame da topologia do governo, do desempenho possível que a gente pode observar, das sinalizações que a gente observa, mais do que desempenho, não tem desempenho ainda. E acho que o Flávio pontuou aqui as questões de posicionamento estratégico, né, que é uma carência evidente que a gente vê nesse governo, que, por outro lado, a gente entende também as circunstâncias. Está sucedendo uma destruição, terra arrasada, né? Então, nesses 100 dias, a gente esperar grandes plotagens de noções estratégicas seria talvez até injusto. Mas, de qualquer maneira, a gente tem o direito de ter essa expectativa, de levantar essa barra, de cobrar ambição, e acho que estamos alinhadíssimos aqui com o que o Horácio e o Flávio falou. Acho que representa perfeitamente o que é o sentimento dentro do Derrubando Muros, Paula. Obrigado, muito obrigado. A parte que me toca aos dois, mano.